Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo pouco comentado, pelo menos eu estou vendo as pessoas falarem pouco sobre isso, da mesma forma que eu vi pouco as pessoas comentando sobre o fato de que o Paraguai agora está permitindo com que forças armadas americanas transitem em território paraguaio, passe livre. É isso aí mesmo, ou seja, eles não vão ser revistados pelas autoridades, eles não vão ser barrados, eles, assim, autoridades do exército militar americano possuem passe livre e liberdade plena e irrestrita para caminhar no solo paraguaio. O que é uma puta de uma burrice, mesmo porque assim, a gente pode considerar o fato de que ter alguns militares dos Estados Unidos corruptos pode trazer problemas das mais diferentes naturezas para o povo paraguaio, às vezes, sei lá, tráfico de drogas, enfim. Então parece que eles não cogitaram nem essa hipótese. Ou seja, eles são tão vira-latas, tão sabugos, que eles acham que a moral americana é superior do que a moral de qualquer outro país só porque eles são americanos. Então, não, se é o coronel militar dos Estados Unidos, não vai fazer nada de errado, ele é santo, certinho e está aqui para proteger o Paraguai e proteger a humanidade. Eu acho que é mais ou menos assim que eles pensam. E da mesma forma que ninguém está comentando sobre isso, ninguém está comentando o fato da Argentina estar se envolvendo no conflito contra o Irã. E esse conflito não convenceu nem as potências europeias a entrar, sabe, para ajudar os Estados Unidos. Só que o sabugo, o vira-lata do Milley, tá lá, né? Porque o Milley, se pudesse chupar o pinto do Donald Trump todos os dias, faria isso. Todos os dias. Daria o cu para o Donald Trump todos os dias. Então vamos reagir aqui a um corte. Na verdade não é um corte, é um vídeo de um canal que eu nunca vi na vida, tá? Eu estou conhecendo agora, vou assistir com vocês, mas que parece ser bacana, mas vamos ver, né, se ele vai falar coisas pertinentes, corretas ou não. Antes de mais nada, quero agradecer quem está contribuindo com o canal. O apoio de vocês é fundamental para o canal ganhar força, para o canal ganhar cada vez mais conteúdos. Então, assim, se você vê valor no que a gente faz, você pode apoiar com o Pix aqui em cima. Você pode também comprar os cursos no QR Code. E, sem mais enrolação, bora lá. Gente, a Argentina está comprando 24 caças de guerra dos Estados Unidos. Assinou um pacto militar com mais de 17 países. Gente, o governo do Milei admitiu publicamente que está disposto a mandar soldados para o Oriente Médio, se os Estados Unidos pedirem. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando como que tá o povo argentino, vivendo a situação que está na Argentina. Porque a economia argentina, por mais que os analistas econômicos liberais tentem passar a visão contrária, a economia argentina está terrível, está indo para o buraco, a Argentina está prestes a entrar numa recessão econômica, direitos trabalhistas foram revogados, então o povo argentino está sendo pisoteado cada vez mais, e ainda por cima, dependendo de como for o andar da carruagem, alguns desses caras aí vão ter que ir pra guerra, caso o Milei convoque, né? Então, assim, cara, realmente pensando que pena do povo argentino ter que estar vivendo e enfrentando as consequências das decisões de um louco no governo. Porque Milei é um idiota igual o Donald Trump. A diferença é que Donald Trump, ele é mais altivo, enquanto que o Milei é só um vira-lata que, se pudesse chupar o pinto do Donald Trump, chuparia, todos os dias. E o mais assustador de tudo isso, cara, ninguém tá falando. Nesse vídeo eu vou te mostrar o plano completo. Por que a Argentina trocou de lado? O que ela ganha com isso e o que ela perde. Gente, e qual é o preço real que o país pode pagar? Um preço que pode ser cobrado antes, com sangue em Buenos Aires. Fica até o final, porque a conclusão desse vídeo vai te surpreender. O que eles podem ganhar é o seguinte, o Milei, na sua sabugice e na sua síndrome de vira-lata, cogita a hipótese de talvez no futuro, quem sabe, Donald Trump gostar da ação do Milei e dessa vira-latice, e aí Donald Trump querer apoiar o Milei em algum nível, querer... Enfim, o Milei tá dando tapinha nas costas do Trump porque ele acha que vai ter algum retorno financeiro, político, sobretudo porque o Milei verdadeiramente deve acreditar que Estados Unidos é o protetor do mundo, que Donald Trump é um cara super honesto,
Mesmo Donald Trump envolvido no caso Epstein, envolvido em pedofilia, envolvido em tudo que é coisa ruim, porque o cara ser satanista é de boa. Cara, ser satanista perto de bilionário, assim, me desculpe, satanistas, por estar comparando vocês com gente como Epstein, como Donald Trump, tá? Então, assim, esse é o nível, tá, da direita, tanto no Brasil, que também apoia esse tipo de coisa, como na Argentina e como na América Latina inteira, né? Essa direita dos vira-latas que querem entregar tudo para os Estados Unidos, que querem se subordinar aos Estados Unidos e que, no caso do Milei, está comprando uma guerra que não é dele, que vai colocar o povo argentino em risco, que vai sacrificar vidas argentinas, e ele já está fazendo isso com as medidas políticas e econômicas que ele está implementando. Então, assim, de fato, o Milei está matando o povo argentino, ou de fome, ou de tristeza, ou, de fato, a partir da guerra. Para você entender o tamanho dessa mudança, pessoal, pensa numa escola. Uma escola, tá? Desde que voltou aí a ser democracia, né, em 1983, a Argentina sempre sentou na turma dos neutros. Aquela galerinha ali, fica ali no meio da sala, não são os nerds e também não são os bagunceiros, tá ali no meio. Não se metia em guerra com ninguém. Era a política da não intervenção. Com o Milei, maluco, presidente atual da Argentina, a Argentina pediu transferência. Saiu da turma dos neutros ali no meio e falou assim, eu vou sentar do lado daqueles dois. Até porque, assim, países como a Argentina, o Brasil, Colômbia, Bolívia, que não têm influência no jogo geopolítico mundial, que não são nações imperialistas, não tem muito o que fazer mesmo. É óbvio que vai ficar neutro, vai tentar negociar com o máximo de países possíveis, vai tentar fazer acordos, vai tentar não tomar partido para não se prejudicar. Na medida em que um país começa a ter desenvolvimento econômico, político, aí sim começa a ser cada vez mais necessário tomar decisões que não cabe. A Argentina também não cabe muito ao Brasil. Então é por isso, né? Ficar neutro é o estado natural, digamos assim, de economias em desenvolvimento. Ali, os dois mais fortes da escola. Gente, não só sentou do lado, começou a usar o mesmo uniforme. Sentou no colo, sentou na picadura do Trump, é isso aí. Treinar junto e dizer que os inimigos deles são... Desculpa, na verdade, picadura do Trump não, né? Porque o Trump, ele só gosta de, vocês sabem, né? Menos de 16. Inimigos também, tá. Aí você olha como os países da região reagiram ao conflito contra o Irã. Brasil, cara, neutro. Colômbia, criticou os Estados Unidos. Ficou no âmbito da crítica. México, pediu paz. Venezuela, cara, conversou ali com os Estados Unidos. Aí outros falaram apoio o Irã. Neutrão, neutrão porque não é mais o Maduro. E a Argentina, gente, comemorou os ataques. Comemorou a morte de líderes iranianos de ato de justiça. A Argentina é o único país da América do Sul que celebrou a operação militar. E o governo acha isso ótimo. Para eles é motivo de orgulho. Gira, mas por que isso? O que o Milei está pensando? Gente, a resposta tem 3 camadas. E a terceira camada, cara, é a mais perigosa. Tá, vamos lá. Ó. A política externa de Milei não é só estratégica, é quase religiosa. Milei divide o mundo em 2 blocos: civilização, que são os... Porque esse povo da extrema-direita, eles de fato gostam de misturar as coisas. Até porque essa mistura entre política e religião, ela acontece desde o surgimento do Estado, desde o surgimento da instituição religiosa, porque uma dá legitimidade à outra, tá? Então, a instituição religiosa precisa existir na medida em que o Estado e forças políticas precisam existir também. E aí, uma alimenta a outra. E aí, esse povo conservador, eles gostam de aproximar cada vez mais essas duas esferas, que são duas faces da mesma moeda, só que eles acabam confundindo as coisas em tal nível que tudo se torna uma guerra do bem contra o mal, sem antes problematizar o que é o bem, o que é o mal. E eu acho que, assim, esses caras verdadeiramente nunca pararam para pensar se isso que eles dizem ser o bem não é, na verdade, o mal. E aquilo que diz ser o mal, na verdade, é o bem. Porque a própria Bíblia, a própria. A Bíblia não, desculpa. Mas a própria teologia cristã, em suas diferentes vertentes, diz e afirma que o diabo é o pai da mentira, que o mal, ele se disfarça de bem. Então me parece que, sabe, pelo menos esse nível de cutucada, esse nível de assim, peraí, vamos ver, será que eu não estou apoiando aquilo que está disfarçado de bem? Eles não fazem isso.
Eles estão cegos, ideologicamente cegos, e assim, somado à subserviência e à síndrome do vira-lata, eles fazem essas atrocidades. Estados Unidos, Israel e o Ocidente contra a barbárie, que é o Irã, terrorismo, socialismo. Ele não tem meio termo. Ele até coloca a China nesse grupo aí, tá? Mas aí abaixou a bola faz pouco tempo. E ele tem argumentos históricos aí pesados. Só para você ter uma ideia, os 2 maiores atentados terroristas da história da Argentina aconteceram em Buenos Aires. A Embaixada de Israel, em 1992, teve 29 mortos. E a AMIA, em 1994, com 85 mortos. Os 2 foram atribuídos pelo Irã e por Hezbollah. Essas feridas, gente, nunca cicatrizaram. E Milley usa essas cicatrizes para justificar praticamente tudo. Além disso, o Milley tem uma ligação pessoal com o judaísmo. Ele visitou já o Muro das Lamentações, se autodecretou aí o presidente mais sionista do mundo e classificou o Hamas como organização terrorista. Quando ele apoia Israel, não é só diplomacia, cara, é convicção da cabeça dele. Em março de 2026, ele compartilhou um vídeo feito por IA, onde Trump faz desaparecer líderes como Khamenei e Maduro. Netanyahu também aprovou isso. Ó, pode parecer aí meme, né? Meme, essa é meme, mas é simbolismo pesado. Se inscreva no canal, eu preciso que você se inscreva. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos. A grande maioria, cara, não se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Isso prepara a opinião pública para aceitar que o apoio diplomático pode virar apoio militar de verdade. E é exatamente isso que está sendo construído. E olha, o que já foi assinado. Dá uma olhadinha, não é balela não. Isso aqui tem pesquisa, cara. Em março de 2026, os Estados Unidos criaram uma coalizão chamada Escudos das Américas, liderada por Washington e 17 países, incluindo a Argentina do Milei e El Salvador do Bukele. El Salvador. É insignificante, mas nessa. O pessoal tá falando muito de El Salvador ultimamente, né? É incrível como as coisas mudam a tal ponto de alguns países, alguns regimes se tornarem exemplos. Como se El Salvador fosse exemplo de alguma coisa, tá? Pesquisem aí sobre a economia de El Salvador, sobre a criminalidade em El Salvador, porque eles pegam um fato isolado dos presídios, porque os presídios em El Salvador não tem dó dos presos, e aí isso excita esse ódio dessa galera, mas eles ignoram todo o resto. E assim, é muito importante a gente perceber também o poder dos discursos, tá? Então, compartilhar um vídeo de IA, já começa por aí, né? Onde existe uma incitação direta à execução de líderes, por mais que sejam líderes de regimes que a gente possa fazer inúmeras críticas, sabe? Essas coisas, pô, parece simples, né? Compartilhar um vídeo nas redes sociais. Cara, isso não é pequeno, isso é muito grande. Isso tem um poder no imaginário, na tomada de decisão. Isso é uma sementinha que está sendo plantada, que as consequências, que o crescimento dessa plantinha aí vai se tornar algo assim, que a gente não consegue determinar, é muito perigoso, muito, muito perigoso mesmo. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês consumem, com o que vocês consomem, cuidado com, assim, com palavras, porque são pequenos símbolos, são pequenas sementes que a gente vai jogando ao mundo que podem ser extremamente destrutivas. Procura do mundo, oficialmente o objetivo era o quê? Combater cartéis de droga. Mas a linguagem do acordo é tão ampla que pode ser usada para justificar operações militares contra qualquer ameaça estatal, incluindo o Irã. Ó, pensa comigo, ó, vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma forma didática. Um condomínio contratou uma empresa de segurança, os Estados Unidos. Os moradores que assinaram esse contrato, como a Argentina, cedem aí as suas áreas comuns, que são as bases militares, e aceitam participar das rondas, que são aí operações conjuntas. Em troca, ganham proteção e equipamento. Mas, gente, quem escreveu esse contrato foi a empresa de segurança, não foi os moradores que contrataram. Na prática, pessoal, a Argentina... Porque eles partem da premissa que os Estados Unidos é o grande protetor do mundo, e que não há corrupção, e que não há vagabundos dentro do exército americano, e que não há intencionalidades no governo americano de tomar a soberania desses países, de tomar a riqueza desses países. Ou seja, são pessoas que, obviamente, não estudaram história, são pessoas que, obviamente, não sabem a trajetória do imperialismo americano, e aí aceitam um tipo de coisa desse. São pessoas que estão enfeitiçadas, hipnotizadas pelo soft power do Rambo, da indústria do cinema americano e do discurso americano, sabe? São pessoas, assim, tristes de ver, de conversar, são pessoas muito inferiores intelectualmente, crianças, digamos assim. Argentina já autorizou por decreto, exercícios estadunidenses, sabe onde? No seu território,
em Mar del Plata, em Ushuaia, em Puerto Belgrano. O caminho operacional já existe. Se os Estados Unidos pedirem tropas amanhã, a infraestrutura de cooperação já está montada. Analistas aí estão chamando isso... Não só na Argentina, no Paraguai também isso está acontecendo, sabe? E aí como fica o Brasil? Pois eu estou do lado desses dois países. E, obviamente, que, assim, o país mais rico da América do Sul é o Brasil. Tanto em potencial de extração de terras raras e minérios, como efetivamente no presente momento. Tá? Então, é óbvio que isso também diz respeito ao Brasil. Donald Trump, Estados Unidos se infiltrar nesses países, significa ter controle sobre esses países, mas, mais do que isso, significa também uma possibilidade, uma aproximação do objetivo maior deles, que é se apossar das riquezas brasileiras. De doutrina Monroe, Douro. Estão chamando isso de doutrina Douro. Um trocadilho de Monroe, Donald Trump. A lógica é, a gente protege você, mas quando a gente precisar, você obedece. A Argentina, pessoal, comprou 24 caças F-16 da Dinamarca com a... Doutrina Monroe, América para os americanos, tá entendendo? E aí, a doutrina Monroe, ela vai ser complementada pela política do Big Stick, certo? Que é a política, assim, se a gente não consegue no diálogo, vamos conseguir na força. Política do martelo pesado, não é mesmo? Que é o que os Estados Unidos vem fazendo, é o que os Estados Unidos fez ao longo de todo o século XX. E é assim que eles construíram o império e consolidaram a sua força no mundo. Depois de quase uma década sem aviões supersônicos, o país voltou aí o padrão OTAN. Ou seja, os aviões argentinos agora são compatíveis aos sistemas dos Estados Unidos. Cada hora de voo de um F-16 custa 22 mil dólares. Isso é muito mais, cara, do que o necessário para defender o próprio território. É como comprar, pessoal, uma chuteira profissional de 3 mil reais para jogar pelada no bairro. A não ser que você esteja treinando para ser convocado aí para a seleção. A escolha, pessoal, do F-16 em vez de opções chinesas ou indianas, exclusivamente política. Garante que a Argentina possa operar lado a lado com a Força Aérea dos Estados Unidos em qualquer lugar do planeta. Os pilotos argentinos já estão sendo treinados em protocolos estadunidenses que são aplicados no Golfo Pérsico. Resumindo, a Argentina comprou o uniforme, tá treinando com o time e tá esperando a convocação. Esse vídeo, cara... eles literalmente sentaram na pica do Trump e se submeteram, estão se submetendo à força aos ideais americanos. Te surpreendeu? Desce o dedo no like, desce o dedo no like. Mas tem um ponto aí, gente. A Constituição Argentina é clara. Quem autoriza aí a saída de tropas para o exterior é o Congresso, não o presidente. É o artigo 75. Além disso, lá existe uma lei que eu pesquisei, que é a Lei 25.880, chamada Lei de Saída de Tropas, que exige um procedimento rigoroso para qualquer missão internacional, por conta da CA. Mas tem um ponto, né, que nessas últimas eleições do Congresso argentino, o partido do Milei obteve vitória. Então a maioria do Congresso é uma maioria que apoia o Milei, entende? Isso é problema. Isso aí pode ser a tragédia, a catástrofe final da Argentina. Porque se tivesse um Congresso que fizesse oposição, seria mais fácil negociar, seria mais fácil impedir esse tipo de coisa acontecer. Agora, o povo, como que o povo vai dialogar? Como que o povo vai negociar com o Congresso, com o presidente, sendo que essas duas esferas, o legislativo e o executivo, estão no mesmo lado? Então, não sobrou nada para a população argentina. Que eles fizeram na Guerra das Malvinas, passaram vergonha. Pensa assim, didaticamente. O pai quer fazer uma viagem arriscada com o filho, mas a mãe precisa assinar a autorização. Sem a assinatura, a viagem, cara, se torna ilegal. Só que o Milei tem usado vários atalhos, decretos de necessidade de urgência. Ele argumenta que esperar o Congresso debater compromete o treinamento militar. Na prática, está entrando pela porta dos fundos. A oposição na Argentina já avisou, qualquer tentativa de mandar soldados para o Oriente Médio sem aval é inconstitucional e pode gerar o processo de impeachment. Mas ele tem apoio de Trump, e Trump tem dinheiro, lobby, tudo para os políticos argentinos. Tem apoio de Trump, tem maioria no Congresso, tem apoio de uma população que, em grande parte, são os idiotas. Agora vem o lado mais frio e calculista dessa história. Tudo isso, cara, não é só ideologia. Como eu falei pra vocês, dinheiro. Com a guerra aí do Oriente Médio, o preço do petróleo passou de 100 dólares. E a Argentina é exportadora de energia, graças a uma região chamada Vaca Muerta, na Patagônia, uma das maiores reservas de petróleo e gás não convencional do mundo. E não para por aí. A instabilidade global pode fazer o quê? Subir o preço dos grãos. Soja, milho, girassol, e a Argentina é um dos maiores exportadores agrícolas do planeta. A lógica do Milei é o seguinte: se eu apoio os Estados Unidos na guerra, eu
acesso ao mercado estadunidense. Eu garanto dinheiro do FMI e de quebra meus produtos ficam mais caros no mercado mundial. Gente, o vizinho torce pela tempestade porque vente guarda-chuva. E no curto... E aí tá o ponto, né? Porque é a sabugice da direita, não só da Argentina, mas da direita do Brasil também. Porque eles querem vender soja e comprar aparelhos de alta tecnologia. Eles acham que é assim que você faz para desenvolver um país. Você vende soja e compra máquina de raio-x. Você vende milho e compra chip de última geração e inteligência artificial. Então é isso. A mentalidade deles funciona dessa forma. E então fica difícil, cara. Fica difícil. Quando você tem políticos que não torcem para o desenvolvimento, para o bem da nação, eles fazem esse tipo de coisa. Enfim, eu vou parar o vídeo por aqui. A gente vê que o negócio está sério, o negócio está extremamente complicado na geopolítica mundial. E aí os países que estão se alinhando ao Donald Trump na esperança de ter alguma recompensa, cara, eles vão cair do cavalo. Porque o Donald Trump, ele pode muito bem. Ele não é obrigado a nada, entendeu? Assim como a Argentina não é obrigada a fazer tudo o que está fazendo pelos Estados Unidos, os Estados Unidos não é obrigado a nada. O Donald Trump pode depois pisar na cabeça deles. Até porque o FMI, né? Pô, recorrer ao FMI é a pior coisa que pode acontecer para uma economia, entendeu? Depois que você recorre ao FMI, eles te colocam algumas leis, eles te colocam algumas regras, tá? Para você, porque está utilizando o dinheiro do FMI, e essas regras são regras extremamente prejudiciais à economia dos países que recorrem ao FMI. Então, você acaba entrando numa bola de neve que você não sai nunca mais, entendeu? Porque os países do FMI que financiam o FMI não querem o desenvolvimento de nenhuma nação emergente. Eles querem que essas nações continuem subservientes, continuem vira-latas. Então é óbvio que os Estados Unidos não quer que a Argentina se torne uma potência industrial militar. Ele quer que fique exatamente essa configuração. A Argentina manda soja e os Estados Unidos manda mísseis e os Estados Unidos manda chips e máquinas de raio-x e alta tecnologia do momento, tá? Enfim, vamos parar o vídeo por aqui e um abraço para quem ficou. Gostei do canal do Prof. Jean Grafia. Até mais e nos vemos em instantes.